A criança tanto é resultado do passado como do presente, e como tal já está condicionada. Se lhe transmitimos nossa própria mentalidade, perpetuamos tanto o seu como o nosso condicionamento. Só a transformação radical se compreendemos nosso próprio condicionamento e nos livramos dele. Discutir sobre o que deve ser educação correta, enquanto estamos condicionados, é totalmente fútil. Enquanto as crianças são muito novas, devemos, é claro, protegê-las contra danos físicos e não deixar que se sintam fisicamente inseguras. Mas, infelizmente, não paramos aí. Queremos formar suas maneiras de pensar e de sentir. Queremos moldá-las de acordo com as nossas próprias aspirações e intentos. Buscamos preencher-nos em nossos filhos, perpetuar-nos através deles. Erguemos muralhas em redor deles, condicionamos-los a nossas crenças e ideologias, temores e esperanças, e depois choramos e rezamos quando morrem ou ficam mutilados nas guerras, ou quando as experiências da vida lhes infligem sofrimentos. Essas experiências não trazem liberdade alguma, ao contrário, fortificam a vontade do eu. O eu se constitui de uma série de reações defensivas e expansivas, e seu preenchimento está sempre em suas próprias projeções e agradáveis identificações. Enquanto traduzimos a experiência em termos relativos ao eu, a mim, ao meu, enquanto eu, o ego, se mantiver por meio de suas reações, a experiência não pode ser livre de conflito, confusão e dor. A liberdade vem ao compreendermos a natureza do eu, do experimentador. Só quando eu, com suas reações acumuladas, deixa de ser o experimentador, a experiência assume um significado inteiramente diferente e se transforma em criação. Para ajudar a criança a libertar-se dos ditames do eu, causadores de tantos sofrimentos, cada um de nós deverá modificar profundamente sua atitude e suas relações com a criança. Os pais e os educadores podem, com seu próprio entendimento e conduta, ajudar a criança a ser livre e a florescer em amor e bondade. A educação, no seu estado atual, não favorece de maneira alguma a compreensão das tendências hereditárias e das influências ambientais, que condicionam a mente e o coração e sustentam o temor. Por conseguinte, ela não nos ajuda a romper esses condicionamentos para produzir um ente humano integrado. Qualquer forma de educação que só atenda a uma parte e não à totalidade do homem conduz, inevitavelmente, a conflitos e sofrimentos cada vez maiores. Só na liberdade individual pode florescer o amor e a bondade, e só a educação correta pode oferecer essa liberdade. Nem o ajustamento à sociedade atual nem a promessa de uma futura utopia pode, em tempo algum, dar ao indivíduo aquele discernimento sem o qual ele está sempre criando problemas. O verdadeiro educador, que percebe a natureza intrínseca da liberdade, ajuda cada um dos seus discípulos, individualmente, a observar e compreender os valores e ilusões por ele próprio. O discípulo, criados e projetados, ajuda a se tomar cônscio das influências condicionantes que o cercam, bem como dos seus próprios desejos, que limitam a mente e geram temor. Ajuda-o, no caminho para a virilidade, a observar e a compreender a si próprio em relação a todas as coisas, porque a ânsia de realizar nosso próprio preenchimento é a causadora de conflitos e tribulações infindáveis. É certo que se pode ajudar o indivíduo a perceber os valores perenes da vida, sem condicioná-lo. Dirão alguns que esse desenvolvimento pleno do indivíduo levará ao caos. É exato isso. A confusão existente no mundo surgiu porque o indivíduo não foi educado para compreender a si próprio. Deram-lhe alguma liberdade superficial, mas também lhe ensinaram a ajustar-se, a aceitar os valores prevalecentes. Contra esta regimentação, muitos se estão insurgindo. Esta revolta, infelizmente, é mera reação egoística, que ensombra mais ainda nossa existência. O verdadeiro educador, cônscio da tendência da mente para a reação, ajuda o discípulo a alterar os valores atuais, não reagindo contra eles, mas pela compreensão do processo total da vida.
A plena cooperação entre um homem e outro não é possível sem a integração, e a educação correta pode contribuir para despertá-la no indivíduo. Por que afirmamos com tanta segurança que nem nós nem a geração vindoura poderá, pela educação correta, promover uma fundamental alteração das relações humanas? Nunca a experimentamos, e visto que, em geral, parecemos ter medo da educação correta, não sentimos vontade de experimentá-la. E sem termos realmente investigado esta questão a fundo, alegamos que a natureza humana não pode ser modificada, aceitamos as coisas como estão e estimulamos a criança a ajustar-se à presente sociedade, condicionamos-la para nossa atual maneira de viver, e esperamos daí os melhores resultados possíveis. Mas pode-se chamar educação a esse ajustamento aos valores vigentes, que levam à guerra e à fome. Não nos iludamos com a ideia de que tal condicionamento será um fator de inteligência e felicidade. Se continuamos medrosos, desafetuosos, irremediavelmente apáticos, isso significa que não estamos deveras interessados em ajudar o indivíduo a florescer plenamente no amor e na bondade, mas preferimos que continue com as mesmas tribulações que impusemos a nós mesmos, e nas quais ele também toma parte. Condicionar o discípulo para aceitar o atual ambiente é manifesta insensatez. A menos que promovamos uma radical reforma da educação, seremos os responsáveis diretos pela perpetuação do caos e da miséria, e quando, afinal, vier uma revolução monstruosa e brutal, esta só servirá para proporcionar a um outro grupo de pessoas a oportunidade de explorar e oprimir. Todo grupo que detém o poder cria os seus próprios meios de opressão, quer pela persuasão psicológica, quer pela força bruta. Por motivos políticos e industriais, a disciplina se tornou um fator importante na odiana estrutura social, e o nosso desejo de segurança psicológica nos obriga a aceitar e praticar várias formas de disciplina. A disciplina garante um resultado, e para nós o fim é sempre mais importante do que os meios, mas os meios determinam o fim. Um dos perigos da disciplina é o sistema tornar-se mais relevante que os entes humanos nele compreendidos. Passa então a disciplina a ser um substituto do amor, e como temos os corações vazios, apegamo-nos à disciplina. A liberdade nunca virá por meio da disciplina e da resistência, porque ela não é um alvo, nem um fim a ser atingido. A liberdade está no começo e não no fim, e não pode ser encontrada em um ideal distante. Liberdade não significa a facilidade de satisfação egoísta ou abolimento da consideração para com outrem. O mestre sincero terá de proteger as crianças e ajudá-las, de todos os modos possíveis, a se desenvolverem para a verdadeira liberdade, mas não pode fazer tal coisa a si ele próprio é sectário de uma ideologia, se de alguma maneira se mostra dogmático ou egoísta. Pela compulsão não se desperta a sensibilidade. Pode-se obrigar uma criança a ficar quieta, exteriormente, mas isso indica que não quisemos examinar a câncer que a faz obstinada, insolente, etc. A compulsa e a contil gera antagonismo e temor. A recompensa e a PUNC cedilha contil, de qualquer espécie, só servem para tornar a INCN ele subserviente e lerda. Se visamos a este objetivo, INTA contil a educação pela força constitui um método excelente. Uma educação desse tipo não nos pode ajudar a compreender a criança, nem há de construir um ambiente social isento de divisões e rancores. No amor à criança está implicada a educação correta. Mas, em geral, não amamos nossos filhos, temos ambições com referência a eles. O que significa que temos ambições com relação a nós mesmos. Andamos, infelizmente, tão ocupados com as coisas da mente, que pouco tempo nos resta para atender aos ditames do coração. Afinal, disciplina implica resistência. Poderá resistência alguma vez trazer amor? A disciplina só pode construir muralhas ao redor de nós. É sempre proibitiva, sempre um fator de conflito. A disciplina não conduz à compreensão,
porque a compreensão nasce da observação, da investigação inteiramente livre de preconceitos. A disciplina é um método fácil de controlar uma criança, mas não a conduz à compreensão dos problemas da existência. Talvez seja preciso uma dada espécie de compulsão, a disciplina de punição e recompensa, para manter a ordem e aparente quietude entre um grande número de estudantes reunidos como um rebanho numa classe. Para o verdadeiro educador, porém, encarregado de um pequeno número de discípulos, será necessária qualquer espécie de repressão, urbanamente denominada disciplina. Se as classes forem pequenas e o mestre puder dispensar a cada criança toda a sua atenção, observando-a e ajudando-a, é evidentemente desnecessária qualquer espécie de compulsão ao domínio. Se, dentro de um GRUP destes, um discípulo continua renitentemente boicote ou travesso, além dos limites razoáveis, cabe ao educador investigar a causa do seu mau comportamento, como alimentação inadequada, falta de repouso, disputas em família, ou algum temor oculto. Na educação correta está subentendido o cultivo da liberdade e da inteligência, o qual não é possível se existe qualquer forma de compulsão, com os temores que inspira. Em última análise, ao educador cumpre ajudar o discípulo a compreender as complexidades do seu ser integral. Exigir-lhe que reprima uma parte da sua natureza, em benefício de uma outra parte qualquer, é criar nele um conflito interminável de que resultam antagonismos sociais. E a inteligência que produz a ordem, e não a disciplina. O ajustamento e obediência não cabem na educação correta. Não existindo afeição e respeito mútuos, é impossível a cooperação entre mestre e discípulo. Quando se exige da criança demonstração de respeito para com os mais velhos, essa demonstração em geral se torna um hábito, uma mera formalidade, e o medo toma a forma de veneração. Sem o respeito e a consideração, não pode haver uma relação de vital importância, sobretudo quando o mestre é simples instrumento do seu próprio saber. O mestre que exige respeito dos seus discípulos e quase nenhum respeito demonstra para com eles, provoca-lhes o desrespeito e a indiferença. Quando não se considera a vida humana, o saber só pode levar à destruição e ao sofrimento. O cultivo do respeito para com os outros é a parte essencial da educação correta, mas, se o próprio educador carece dessa qualidade, não pode conduzir seus discípulos a uma vida integrada. Inteligência é discernimento do essencial, e para discernir o essencial temos de estar livres dos obstáculos que a mente projeta, na busca de sua própria segurança e conforto. Enquanto a mente estiver em busca de segurança, o medo é inevitável, e, quando os entes humanos são submetidos, de uma ou de outra maneira, a um regime disciplinar, destrói-se-lhes o discernimento e a inteligência. A finalidade da educação é cultivar relações corretas, não só entre indivíduos, mas também entre o indivíduo e a sociedade. Eis a razão por que é essencial que a educação acima de tudo ajude o indivíduo a compreender o seu próprio processo psicológico. Consiste a inteligência em o indivíduo compreender-se, ultrapassar e transcender a si mesmo, mas não pode haver inteligência se existe temor. O temor perverte a inteligência, é uma das causas da ação egocêntrica. A disciplina pode reprimir, mas nunca suprimir o temor. E o saber superficial que recebemos na educação moderna só serve para escondê-lo mais ainda. Quando somos jovens, o temor nos é instilado, na maioria de nós, tanto no lar como na escola. Nem os pais, nem os mestres, têm paciência, tempo ou bom senso para extirpar os temores instintivos da infância, os quais, na idade adulta, nos dominam as atitudes e o discernimento, criando inúmeros problemas. A educação correta deve levar em conta a questão do temor, porque o temor deforma toda a nossa perspectiva da vida. Ser sem temor é o começo da sabedoria, e apenas a educação correta pode libertar-nos dele, pois só nessa liberdade há inteligência profunda e criadora.
A recompensa ou a punição por um ato qualquer só tem o efeito de fortalecer o egocentrismo. A ação destinada a satisfazer a outrem, ou realizada em nome da pátria ou de Deus, leva ao medo, e o medo como tio pode ser a base da ação correta. Se queremos ajudar uma criança a ter consideração com as outras pessoas, não devemos fazer do amor objeto de remuneração, de suborno, mas reservar tempo e paciência para encaminhá-la na consideração. Não há respeito a outrem quando se oferece um prêmio por ele, porque a recompensa ou a punição se torna então mais significativa do que o sentimento de respeito. Se não respeitamos a criança e só lhe oferecemos uma recompensa ou a ameaçamos de castigo, estimulamos a ganância e o medo. Porque fomos criados para agir sempre com interesse, não concebemos possa haver ação livre do desejo de ganho. A educação correta é aquela que estimula o respeito e a consideração para com os outros, sem incentivos nem ameaças de espécie alguma. Quando já não estivermos em busca de resultados imediatos, começaremos a perceber quanto é importante que tanto o educador como a criança estejam livres do temor da punição e da esperança de recompensa, e de qualquer outra espécie de compulsão. A compulsão existirá sempre, enquanto a autoridade fizer parte da vida de relação. Seguir uma autoridade oferece muitas vantagens. SCSUMOS apenas movidos pelo interesse de ganho PSOL. MS a educação baseada na vantagem e no proveito individuais só pode erguer uma estrutura social de competição, antagonismo e crueldade. Em tal espécie de sociedade fomos criados, e é bem manifesta nossa animosidade e nossa confusão. Fomos ensinados a submeter-nos à autoridade de um mestre, de um livro, de um partido, por ser vantajoso fazê-lo. Os especialistas em todos os setores da vida, do sacerdote ao burocrata, empunham a autoridade e nos dominam, mas qualquer governo ou mestre que empregue compulsão nunca será capaz de estabelecer a cooperação nas relações, essencial ao bem-estar da sociedade. Se queremos estabelecer relações corretas entre os seres humanos, não deve haver compulsão, nem mesmo persuasão. Como pode haver afeto e genuína cooperação entre os que detêm o poder e os que lhes estão submetidos? Quando se considera sem paixão esse problema da autoridade e tudo o que ele implica, quando se percebe que o próprio desejo de poder é, em si, destrutivo, tem-se uma espontânea compreensão de todo o processo da autoridade. No momento em que abolirmos a autoridade, estaremos em parceria, e só então haverá cooperação e afeto. Na educação, o verdadeiro problema é o educador. Mesmo um pequeno grupo de estudantes se transforma em instrumento de sua influência pessoal, se ele exerce a autoridade como um meio de impor-se, se o magistério representa para ele o preenchimento da ânsia de expansão do seu próprio ego. Mas concordar, apenas, intelectual ou verbalmente, sobre os efeitos deletérios da autoridade, é coisa tola e vã. Foi preciso ter profundo discernimento dos motivos ocultos da autoridade e da dominação. Se reconhecermos que a inteligência nunca pode ser despertada pela compulsão, o próprio percebimento desse fato consumirá na sua chama todos os temores, e começaremos a cultivar um ambiente contrário e muito superior à presente ordem social. Para compreender o significado da vida, com seus conflitos e suas dores, precisamos pensar em independentes de toda a autoridade, inclusive da autoridade da religião organizada. Se, porém, desejando ajudar a criança, citamos exemplos de autoridade, estaremos apenas incentivando o temor, a imitação e várias formas de superstição. Os que têm inclinações religiosas procuram impor às crianças as esperanças e temores que eles, por sua vez, receberam dos pais, e os irreligiosos têm igual empenho em influir na criança para impor-lhe a maneira de pensar que acaso seguem. Todos queremos fazer nossos filhos aceitar nossa forma de devoção, ou nossa ideologia predileta.
É muito fácil emaranharmos na rede das imagens e das fórmulas inventadas por nós mesmos ou por outros. Daí decorre a necessidade de estar sempre muito atentos e vigilantes. 4. O que chamamos religião não passa de crença organizada, com dogmas, rituais, mistérios e superstições. Cada religião tem seu livro sagrado, seu intermediário, seus sacerdotes e seus métodos próprios de ameaçar as pessoas e mantê-las sob seu domínio. Quase todos nós fomos condicionados para aceitar tudo isso, e tal condicionamento se chama educação religiosa, cujo resultado é de pôr o homem contra o homem, criar antagonismo não só entre os crentes, mas também contra aqueles de crenças diversas. Embora as religiões protestem a adorar a Deus e ensinem o amor mútuo, todas elas instilam temor, com suas doutrinas de recompensa e punição e, com a rivalidade de seus dogmas, perpetuam a desconfiança e o antagonismo. Dogmas, mistérios e ritos não conduzem à vida espiritual. Educação religiosa, no seu verdadeiro sentido, consiste em levar a criança a compreender suas próprias relações com as pessoas, com as coisas e com a natureza. Não há possibilidade de existência sem relações e sem o autoconhecimento. Todas as relações, com cada um e com todos, produzem conflitos e adversidades. Naturalmente é impossível explicar tudo isso a uma criança. Se, porém, o educador e os pais apreenderem profundamente o significado das relações, então, com suas atitudes, sua conduta e ensinamentos poderão, sem dúvida, transmitir à criança, sem excesso de palavras e explicações, o significado da vida espiritual. A chamada educação religiosa, tal como é ministrada, desaconselha a investigação e a dúvida. Porém, só quando investigamos o significado dos valores que a sociedade e a religião colocaram ao redor de nós é que começamos a descobrir o verdadeiro. É mister do educador examinar profundamente seus próprios pensamentos e sentimentos e abandonar os valores que lhe dêem segurança e conforto, porque só então será capaz de ajudar seus discípulos a se observarem a si mesmos e a compreenderem seus próprios impulsos e temores. A juventude é a época adequada para crescermos e é retidão e lucidez. Os mais velhos, aqueles que leem compreensão, é que podem ajudar os jovens a se livrar dos empecilhos que a sociedade lhes impôs, incomodações que eles próprios estão projetando. Se a mente e o coração da criança não forem moldados por prevenções e preconceitos, estará ela então livre para descobrir, pelo autoconhecimento, o que se encontra além e acima dela própria. A verdadeira religião não é um conjunto de crenças e ritos, esperanças e temores. Se pudermos deixar a criança a crescer livre dessas influências inibitivas, talvez, no período de amadurecimento, ela começará a investigar a natureza da realidade, de Deus. Eis porque são necessários, na educação de uma criança, profundo discernimento e profunda compreensão. A maioria das pessoas com inclinações religiosas, que fala de Deus e da imortalidade, não crê fundamentalmente na liberdade e na integração individual. Entretanto, religião é o cultivo da liberdade, na busca do verdadeiro. A liberdade não admite meias medidas. Liberdade parcial para o indivíduo não é liberdade, absolutamente. Qualquer espécie de condicionamento, político ou religioso, impede a liberdade e nunca trará paz. A religião não é um meio de condicionamento. É um estado de quietude em que reina a realidade, Deus, mas esse estado criador só pode manifestar-se quando há autoconhecimento e liberdade. A liberdade traz virtude, e sem a virtude não pode haver tranquilidade. Mente tranquila não é mente condicionada, não é mente disciplinada ou exercitada em estar tranquila. Só vem a quietude quando a mente compreende seus próprios movimentos, que são os movimentos do eu. Religião organizada é pensamento que se congelou e com o qual o homem construiu seus templos e suas igrejas. Ela se tornou um consolo para os tímidos, e um narcótico para os que sofrem.
Mas Deus ou a verdade estão muito além do pensamento e das necessidades emocionais. Os pais e os mestres que reconhecem os processos psicológicos geradores do medo e do sofrimento deveriam ajudar os jovens a observar e a compreender seus próprios conflitos e provações. Se nós, os mais velhos, pudermos induzir as crianças a pensar com clareza e serenidade, a amar e não criar animosidades, que mais há para fazer? Mas, se estamos constantemente em guerra uns com os outros, se somos incapazes de implantar a ordem e a paz no mundo com a profunda transformação de nós mesmos, de que valem os livros sagrados e mitos das várias religiões? A verdadeira educação religiosa é aquela que ajuda a criança a manter-se inteligentemente desperta, a discernir por si mesmo o temporário e real, e a ter uma concepção desinteressada da vida. E não teria mais sentido começar cada dia, em casa ou na escola, com um pensamento edificante ou uma leitura profunda e significativa, do que emgolar, repetidamente, certas palavras ou frases. As gerações passadas, com suas ambições, tradições e ideais, encheram o mundo de desgraças e ruínas. Talvez as gerações vindouras possam, com a educação correta, por fim a este caos e construir uma ordem social mais feliz. Se os jovens tiverem espírito de investigação, se puserem em contínua busca da verdade encerrada em todas as coisas, políticas e religiosas, pessoais e ambientais, então a juventude terá grande significação e poderemos nutrir esperanças de um mundo melhor. As crianças, em geral, são curiosas, querem saber. Nós, porém, lhes embotamos o espírito de investigação com nossas asserções pontificais, nossa impaciência superior, e o modo indiferente por que nos livramos de sua curiosidade. Não encorajamos as indagações das crianças porque temos certa apreensão relativamente ao que elas nos possam perguntar. Não lhes favorecemos o descontentamento, porque nós mesmos já desistimos de objetar. A maioria dos pais e dos mestres teme o descontentamento, porque traz perturbações a todas as formas de segurança. Por isso, induzem os jovens a sufocá-lo, com empregos seguros, heranças, casamento, e a consolação dos dogmas religiosos. Os mais velhos, que infelizmente conhecem muito bem todos os métodos de embotar a mente e o coração, procuram tornar a criança tão embotada quanto eles próprios, inculcando-lhe o respeito às autoridades, às tradições e às crenças que eles mesmos aceitaram. Só estimulando a criança a duvidar do livro, não importa qual seja, a examinar a validade dos vigentes valores sociais, tradições, formas de governo, crenças religiosas, etc., podem, o educador e os pais, ter esperança de despertar e manter vivos, nela, o senso crítico e o discernimento penetrante. Os jovens verdadeiramente despertos mostram-se cheios de esperanças e de descontentamento. Assim devem ser, porque do contrário já estão velhos e morlos. E os velhos são os descontentes de outrora que lograram sufocar essa chama e encontrar, de várias maneiras, a segurança e o conforto. Anseiam pela permanência de si próprios e de suas famílias, desejam ardentemente a certeza, nas ideias, nas relações, nas posses, e, no instante em que sentem descontentamento, absorvem-se nas responsabilidades, nas ocupações ou no que quer que seja, para fugir ao incômodo sentimento de insatisfação. A juventude é a época própria para o descontentamento, não só com nós mesmos, mas também com as coisas em derredor. Deveríamos aprender a pensar com clareza e sem preconceitos, para não sermos interiormente dependentes e tímidos. A independência não foi feita para aquela seção colorida do mapa que chamamos nossa pátria, senão para nós mesmos como indivíduos, e, embora exteriormente dependamos uns dos outros, essa dependência mútua não se torna nem cruel nem opressiva, se interiormente estamos livres da ânsia de poder, posição e autoridade. Devemos compreender o descontentamento, temido pela maioria dentre nós.
O descontentamento pode gerar uma confusão aparente, mas, se conduzir, como necessariamente deve conduzir, ao autoconhecimento e à negação do eu, há de criar uma nova ordem social e uma paz duradoura. Com a negação do eu vem um júbilo imenso. O descontentamento é o caminho que leva à liberdade, mas, para podermos investigar sem preconceitos, não podemos manifestar efusões emocionais, dessas que muitas vezes se traduzem em comícios políticos, proclamações de slogans, busca de guru ou instrutor espiritual, e extravagâncias religiosas de toda a ordem. Tais efusões embotam a mente e o coração, tornando-as incapazes de discernimento e, por conseguinte, facilmente moldáveis pelas circunstâncias e pelo timor. É o desejo ardente de investigar, e não a fácil imitação da turba, que trará uma nova compreensão das coisas da vida. Os jovens deixam-se facilmente persuadir, pelo sacerdote, pelo político, pelo rico ou pelo pobre, a pensar de determinada maneira, mas a educação correta deve ajudá-los a estar vigilantes contra essas influências, para que não se ponham a repetir chavões como papagaios, ou venham a cair nas armadilhas habilmente dissimuladas da avidez, deles próprios ou de outrem. Não devem permitir que a autoridade lhes sufoque a mente e o coração. Seguir outra pessoa, por maior que seja, aderir a uma ideologia agradável não produzirá jamais um mundo pacífico. Ao deixarmos a escola ou o colégio, muitos de nós abandonam os livros, supondo talvez que nada mais têm para aprender. Outros sentem-se estimulados a ir mais longe e continuam a ler e absorver os dizeres alheios, tornando-se devotos do saber. Havendo devoção ao saber ou à técnica, como meio de sucesso ou de domínio, haverá competição impiedosa, antagonismo e a crescente luta pelo pão. Enquanto o sucesso for o nosso alvo, não nos livraremos do temor, porque o desejo de bom êxito gera inevitavelmente o medo de insucesso. Eis porque não devemos ensinar os jovens a idolatrar o sucesso. A maioria das pessoas procura o sucesso de qualquer forma, seja no campo de tênis, seja no mundo comercial, seja na política. Todos queremos estar por cima e este desejo cria constante conflito dentro de nós mesmos e com o nosso próximo, leva à competição, à inveja, à animosidade e, por último, à guerra.